mas eu já fiz outras propostas e outros pitch de vendas na casa desses valores, um pouco, até um valor um pouco menor, 40 mil, 30 mil, mas a grande objeção é a forma de pagamento. É tipo, cara, eu até consigo, mas eu preciso que tu passe ele para mim pelo menos 3 vezes, por exemplo. Forma de pagamento não é objeção, porque a lógica da objeção é uma resistência que o cara tem à compra. Sim. Se você está negociando forma de pagamento, ele já disse sim, ele já comprou. Sim. Então é o melhor problema do mundo a forma de pagamento. Por quê? Eu já gostei do que você faz, já te encontrei, você já me qualificou, você já me chamou para reunião, você já vendeu para mim, eu já comprei. A questão é como que eu vou pagar, entendeu? Sim. Eu amo a conversa quando é nessa clave do como, porque não é sim ou não. Vou comprar ou não? Vou entrar ou não? Vou adquirir o produto ou não? A questão não é essa. Eu já vou adquirir. A questão é como eu vou adquirir. Então, toda conversa de vendas que gira em torno da ideia do como eu vou fazer é muito boa, porque você está fugindo da dicotomia sim-não. Se você dá para o cliente a opção de sim ou não, ele pode escolher ou não e não fechar, entendeu? Então, cara, forma de pagamento, tem formas de pagamento melhores e piores, mas se o teu problema está sendo, os caras estão comprando projeto de 160 mil, mas na última opção de forma de pagamento, tá ótimo ainda, entendeu? Claro, mas assim, a questão é como a gente consegue receber um valor maior anteriormente. Exatamente, porque a grande questão não é pagar, é a forma como ele vai pagar para que ele não, entre aspas, a percepção não é, caramba, tá ficando pesado para mim pagar em menos parcelas. Né? É um valor muito grande, então ele quer que ao longo do tempo ele tenha uma divisão maior, né, desse. Sim. Um pouco mais espaçado esse pagamento. Vamos lá, ó. Deixa eu fazer eu tenho um material aqui, eu vou apresentar para você. Tá dando para ver aí, né? Tá dando. Vamos supor aqui o seguinte, tá? 20 mil é o preço do serviço que eu estou vendendo. Quando eu vendo um serviço a 20 mil, eu vou apresentar para o meu cliente várias formas de pagamento. Estou explicando bem de um jeito simples para todo mundo que não está na tua realidade poder entender. Eu apresento o meu preço. É 20 mil. Como que eu faço para apresentar isso na reunião? Tá? Como que eu ensino para os meus consultorados e mentorados fazerem? Você vai dar todo o seu pitch, tem toda uma estrutura de pitch, de mais ou menos 16 etapas, tem um bom pitch. Chegou na 14ª etapa, que é a apresentação do preço, você vai mostrar o valor. E aí você vai, ficar quieto. Johnson, cara, o valor do projeto é 20 mil. E aí você vai ficar quieto. Por quê? Porque o silêncio é uma arma poderosa na hora de vender. O bom vendedor é o cara que sabe ficar quieto nos momentos certos. O melhor momento para você ficar quieto é quando você fala o preço. Porque o designer, quando ele fala o preço, ele fica se justificando. Ele usa mais isso, mais aquilo. E aí o valor da venda, digamos assim, a percepção que o cliente tem é que é uma bosta que não vale e que ele tá tendo que se explicar muito. Um relógio da Rolex, cara, quanto custa? É 50 pau. Não se fala de vidro de safira, de mecanismo, de se tem turbilhão, não tem turbilhão, não interessa. O Rolex é 20 mil, acabou. Projeto tem que ser assim também. Quanto que é? 20 mil. Fala o preço pro cliente e cala a boca. Deixa o cliente falar. O cliente, nessa dinâmica de call, ele vai ver que a bola tá no campo dele e ele vai sentir a necessidade de falar alguma coisa. Porque você não vai falar, você vai ficar quieto. Ele vai falar assim, pô, Johnson, tá. Cara, como que você faz esse valor? Como é que você paga esse valor? Como é que são suas formas de pagamento? E aí você vai apresentar para ele duas opções. Eu gosto de apresentar uma de cada vez, porque isso vai me dando vantagem na negociação. Nas calls de venda, eu gosto de ser o tubarão, entendeu? Eu entro na call de vendas para fechar, não tô nem aí. Eu pressiono quando tem que pressionar, sem, obviamente, empurrar a venda, sem ser um escroto, entendeu? Mas eu tô numa call de vendas, é para fechar. Eu entro com essa mentalidade e recomendo que todo mundo faça o mesmo. Afinal, você tem que pagar suas contas, você tem sua família, você tem o seu trabalho, você tem que defender aquilo que você acredita. Você vai passar esse preço. Como é que você faz? Cara, eu faço de duas formas. Pix à vista, uma vez de 20 mil, ou a gente faz um crédito em até 12, de 2 mil. E eu deixo essas duas opções na tela. Ou no slide, ou eu falo para o cliente. E, de novo, uso a arma mais poderosa que eu tenho, que é o silêncio. E deixo o cara me dar os sinais, me dar as pistas. Quais pistas que eu vou observar? Para onde ele tá levando a conversa? Se ele virar para mim e falar assim, pô, Johnson, cara, no Pix à vista, para mim não tem como. É um valor alto demais. Para fazer no Pix, infelizmente não tenho caixa disponível para isso. Mas no crédito em 12, cara, funciona. É pesado e tal, mas em 8 vezes, quanto que ficaria no cartão? Cheguei nisso, em 8 vezes quanto ficaria no cartão, eu esqueço todas as outras opções. Esqueço o boleto parcelado, esqueço a entrada mais parcelado. Eu não apresento mais nada, eu fico nessa opção. Via de negociação é uma coisa que eu apresento, fico quieto, e eu só desço quando o cliente pede. Eu não vou abrindo as pernas, entra aqui, compra do jeito que você quiser, não sei o quê. Eu vou aos poucos.
Porque cada via de negociação que eu abro é um ponto de vantagem que eu estou entregando para o cliente. Então, isso tem que converter em pressão na venda. Se eu abro o Pix à vista e não funciona, eu abro o cartão em 12. Se não funciona no cartão em 12 para o cliente, eu desço. Essas duas vias são equivalentes em termos de vantagem. Por quê? Pix à vista, 20 mil, o cara vai me fazer um Pix, pronto, acabou. Cartão de crédito em 12, eu cobro 12 vezes de 2 mil. Como que eu faço essa conta? Se o meu preço é 40 mil, é 12 vezes de 4 mil. Se o meu preço é 45 mil, é 12 vezes de 4,5. Eu só pego a vírgula e jogo uma casa para a esquerda. Por quê? Quando eu faço isso, eu já estou contando com as 12 vezes, não 10 vezes. Ou seja, eu estou colocando 2 meses a mais na minha conta. Eu não sei se faz sentido para vocês isso, mas eu pagando a taxa do cartão, juros e a taxa de antecipação, se você faz dessa maneira, você recebe no antecipado exatamente 20 mil. Eu estou cobrando do cara no cartão 24 mil. 4 mil é juros e taxa de antecipação. Eu ponho no meu bolso 20 mil, se eu cobro desse jeito. Então eu pego o meu valor total, jogo a vírgula para a esquerda e ponho 12 vezes na frente. E me parece que não fica tão, entre aspas, escrachado quando você aumenta o valor, né, da taxa. Com a taxa, ele fica enviesado, né? Parece que a percepção do cliente muda no sentido de que ele vai perceber que o valor muda com o crédito, né? Pô, mas eu tô pagando juros e tal. E quando você mostra essa opção, apesar de que é um valor maior, a sensação é que não é, né? Que é mais acessível. Eu fico nessas duas. Negocio, rebato as objeções e vou medindo conforme o que o cliente vai falar. Se o cara olha para mim e diz assim, pô, Johnson, cara, sem chance. Não consigo no Pix, não tem esse limite disponível no cartão, esse valor para mim, cara, não funciona. O que eu faço? Eu desço uma via. Falo assim, Johnson, cara, essas são as duas vias principais que os clientes aqui do estúdio optam. Quando a gente vende nessas vias. Mas, cara, eu acho que a gente tem um fit muito bom. Eu acho que a gente consegue, de fato, resolver o problema que você trouxe. A gente faz exatamente as entregas que você precisa, dado tudo aquilo que a gente conversou até agora. Cara, eu posso abrir uma opção para você de entrada mais um restante. O que você acha da gente fazer 16 mil de entrada no Pix, mais 4 mil em 12 no crédito? Entendeu o que eu tô fazendo? Jogando o valor coletado o máximo possível. 16 de entrada, mais 4 no crédito. Pô, cara, 16 de entrada me pega. 4 no crédito eu consigo fazer, mas 16 de entrada não tem como. Beleza, você consegue fazer quanto de entrada no Pix? Ah, consigo fazer 8. Beleza. Cara, se a gente fizer 8 mil de entrada, mais 12 mil em 12 vezes de 1.200 no crédito, eu fecho. Eu vou medindo quanto que o cara tem de entrada para antecipar o máximo possível esse valor. É assim que eu sempre fecho acima de 50% de coletado. Sempre. Agora, se eu preciso muito desse projeto, quero muito esse cliente, tenho que fechar essa venda, estou disposto a abrir mais as pernas para poder fazer o negócio acontecer, eu abro mais opções. Cara, eu consigo fazer 10 mil de entrada, consigo fazer com 5 mil de entrada, consigo fazer com 4 mil de entrada. Dependendo, é claro, do preço base. E o resto eu parcelo no crédito. Sempre pedindo uma entrada. Sempre aumentando o coletado. Não consegui fazer essa opção do coletado, a partir desse ponto eu traço uma linha vermelha bem grande e digo assim, será que eu preciso muito disso? Porque chegou num ponto da negociação que pode ser que não valha a pena seguir. Tem negociações que você tem que aceitar uma derrota e falar assim, meu, a partir desse ponto eu não vou. Porque se você aceita, o cliente que era para ser uma vitória, ele passa a ser um problema. O motivo de você estourar uma champanhe à noite vira o motivo de você tomar um antidepressivo numa segunda-feira de manhã. Então tem que tomar cuidado. Não pode abrir muito as pernas. Se eu quero muito aquele cliente, ele tá muito dentro do meu ICP, o cara é muito gente boa, etc, 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 ele gostou muito, me elogiou a minha aparência, falou que eu sou um japonês de gente boa e tal, não sei o quê, eu abro para ele o quê? Entrada mais o boleto parcelado. Para o caso de ele não ter limite no cartão de crédito. Então, cara, faz o seguinte, me faz 10 mil no Pix hoje e os outros 10 mil a gente parcela em 5 vezes de 2 mil no boleto. E eu pressiono para fechar. Essa opção é uma bosta. Dá para antecipar boleto? Dá, mas a taxa chega a 25%, dependendo da plataforma que você vai usar. É muito chato de antecipar boleto. Então a tendência é que você vai receber 2 mil por mês. E o cara pode te dar um calote porque, sei lá, um projeto de 3 meses, por exemplo, você está parcelando o boleto em 5 vezes. Ou seja, tem 2 meses a mais aí que o cara já vai ter o projeto, ele vai ter que continuar te pagando, ele pode te dar um calote. Ou seja, muito arriscado. Não conseguir fechar na entrada mais boleto parcelado, eu faço o boleto parcelado sem entrada. Cara, eu consigo fazer 20 mil para você em 10 vezes de 2 mil no boleto. Essa opção chega a ser esquizofrenicamente ruim, porque eu não tô cobrando juros, não tenho chance de antecipar, esse cara pode me dar um calote. Meu, não é legal. E você vai ter que ficar durante 10 meses olhando o sistema para ver se o cara pagou. 10 meses. É 1 ano de dor de cabeça. E vai contribuir muito pouco para o teu coletado.
Lembrando que é um projeto de 20 mil, você vai ganhar 2 mil de coletado. Ou seja, você vai ter o trabalho equivalente a 20 mil ganhando 10% do valor. Compensa mais você não fechar esse projeto e trabalhar na sua própria marca, trabalhar no seu portfólio, investir em anúncio, sei lá. Vale mais a pena nesse ponto você ir lavar carro, entendeu? Então, cuidado em descer as vias de negociação. E fechar aqui te dá informações. Esse é um insight importante que eu quero te trazer, Johnson. A maior parte dos clientes que eu fecho vai na primeira e segunda via de negociação. O que isso me indica como head comercial? Que tá barato. Porque o cara tá pagando à vista, pô. Tá barato. Posso cobrar mais. O cara viu a minha oferta de 20 mil e falou assim, tá, foda-se, no Pix. Tá barato, velho. No Pix você paga mercado, no Pix você paga combustível, no Pix você paga um prestador de serviço simples para resolver paga o chaveiro, entendeu? Quer dizer, pagou no Pix à vista ou no cartão em 12 não necessariamente, mas assim, no Pix à vista é um sinal claro de que tá barato, tem que cobrar mais. Tá ali na terceira opção, a entrada mais parcelado, dependendo da proporção, tá no preço ideal. Você tá conseguindo cobrar bastante, mas o cliente ainda tá fechando numa taxa que não te prejudica. Esse é o ideal. Quanto que tem que ser essa entrada? 40%, 50%. Agora, tenho muitos clientes que estão na quarta e quinta via, que é o que o Eduardo falou no chat. Acontece muito do cliente chorar por conta dessa sobra de taxa, ou, pô, valor muito maior do que o cara consegue pagar. O que isso me indica? Tá caro demais para aquele lead. Aí o problema pode ser no desenho da minha oferta ou no lead. Aí eu preciso avaliar, dentro dos dados que eu tenho, se o problema está no cliente com quem eu estou conversando, o cara não sabe nada sobre design, não sabe nada sobre projeto, não tem uma empresa grande o suficiente, não está no momento certo para investir, ou se eu estou sendo ganancioso e querendo cobrar o olho da cara por uma coisa que só eu acho que tem valor. Então, acabei de começar no design, estou na profissão há um ano, quero cobrar 100 mil num projeto. Ninguém está pagando, ou se está pagando no boleto parcelado. Talvez você não esteja no momento de fazer isso ainda. Então, a via de negociação, ela é uma escadinha. Você não abre todas de uma vez, você vai abrindo aos poucos. E você vai prestando atenção nas objeções. Porque é aqui que surge muita objeção. Cara, eu até quero fazer um Pix à vista, mas eu preciso falar com a minha mulher. Pô, cara, eu até tenho esses 24 mil de limite no cartão, mas, bicho, eu prefiro começar no mês que vem que eu vou estar mais tranquilo. Você tem que isolar, identificar, isolar e rebater a objeção, e aí abrir a via de negociação para ganhar pressão. E aí você vai descendo progressivamente, sempre fazendo com que cada via seja um passo a mais em direção ao fechamento. Você não vai abrir todas as vias igual um idiota, compra do jeito que você quer, entendeu? Você vai trabalhando aqui aos poucos. Eu sei que o Johnson entendeu, mas o resto da sala, vocês estão comigo? Deu para entender? Valeu, Murilo, pelo joia. Pessoal que tá quieto aí no chat, deu para entender? Beleza. Diz aí, Johnson. Só para a gente finalizar esse tópico, mas é um outro cenário que eu tô vislumbrando, inclusive. Eu trabalhei muito tempo com marcas também, né? Desenvolvimento de logotipos, etc. Você tá em qual área hoje? Eu sou designer. Eu sou especialista em experiência do usuário. Inclusive, a maioria dos projetos são nessa área, né? De aplicativos, da parte de design de aplicativos, etc. UI, UI. Só que, ultimamente, eu tenho pegado muitos projetos junto com outros desenvolvedores. Inclusive, a gente montou uma equipe aqui dentro que eu tenho uma parceria com outro estúdio, mas ele é focado em desenvolvimento, onde a gente está pegando projetos maiores em conjunto. Só que a gente pegou um projeto assim, só que a grande dificuldade é que o ticket é maior e a maioria dos clientes não querem pagar um valor muito feio logo antes, né, na entrada. Só que é um ticket, tipo, 100, acima de 100 mil reais, por exemplo. 80, 100 mil, etc. Então, o que a gente não tá modelando dessa forma, né? A gente está modelando em fechar contratos assinados para um projeto ao longo do tempo, né? Como se a gente estivesse com esse cliente ao longo de 8 meses, por exemplo, desenvolvendo a solução com ele. Mas aí o desembolso coletado vai ser mensal, né? É mais ou menos o que tu me mostrou aqui, mas é um pouco diferente. Porque eu ainda não consigo conectar o que tu tá mostrando aqui com essa parte quando a gente envolve vários tipos de entregas, né? Design, às vezes de marca, às vezes de data name, com a parte de desenvolvimento no final do MVP, né? Basicamente a primeira versão de uma solução. É um pouco diferente, mas eu ainda não consigo conectar. Eu acredito que na prática eu teria muita dificuldade de chegar nisso aqui, principalmente nessa parte de uma entrada maior, né, no início. Mas aí o problema não é um problema comercial propriamente, né? É um problema mais de gestão, não é? Porque, você apresenta quanto que custa para desenvolver o MVP? Custa 100 mil reais. Em quanto tempo? 8 meses. Beleza. Cara, eu consigo fazer para você por 100 mil reais no Pix à vista. E daí que vai durar 8 meses? Sim. Entendeu? Agora, uma coisa que eu gosto de fazer é atrelar a duração do projeto ao máximo de boletos parcelados. Ou seja, se o projeto tem 8 meses, eu não vou fazer em 12 vezes no boleto. Porque aí eu vou criar uma desconexão de 4 meses
entre o que eu vou entregar e o quanto você vai me pagar. Eu não acho que isso é interessante, entendeu? Mas, cara, põe lá o preço na proposta, vende, tenta antecipar o máximo possível e pensa na saúde da tua empresa, dos teus colaboradores, dos teus funcionários. Se o cara não vai ver sentido de parcelar um negócio que ele vai receber em etapas ao longo de vários meses, problema dele. Você vai descendo as vias de acordo com o que faz sentido. Eu acabei de falar isso para um mentorado meu. Você não precisa ser pai do teu cliente. Apresenta as opções para ele. Ele vai falar para você se ele consegue pagar, se dá certo, se encaixa, entendeu? O seu papel é direcionar ele na decisão. É apresentar o que você aceita, o que faz sentido para a tua empresa. Defender a tua empresa. Ele vai aceitar o que para ele faz sentido. Por isso que dá negócio. O negócio, quando ele acontece, ele é um alinhamento entre o fornecedor e o comprador. Os dois têm que estar alinhados. Aí tem o quê? O aperto de mãos, entendeu? Aí o negócio é fechado. Então, se preocupa com o teu lado. Agora, tem que ver a questão da tua oferta também. Porque pode ser que você esteja querendo fazer uma venda grande demais para um cliente que não te conhece, e aí pode ser que o seu atrito esteja aí, não nas formas de pagamento, mas na estrutura de oferta. Tipo, tentando vender para o cara uma estrutura de aplicativo que ele só vai precisar daqui a 5 meses, sendo que ele não tem a base ainda. Tipo, você está em research tentando vender UX, entendeu? Tipo, uma coisa que não tem muita conexão com a outra. Você pode talvez fracionar isso em 2 produtos diferentes, um produto mais de entrada, mais rápido, mais enxuto. Você ter bastante gente aqui e você desenvolve os melhores projetos daqui para cá, cobrando um valor maior. E aí você separa em 2 ofertas. Dá para você separar em 3 ofertas também. Ou talvez o problema seja o cliente com quem você está conversando. Ou talvez o processo de pré-qualificação antes de ir para a reunião de vendas. Então tem que avaliar melhor onde que está o atrito, onde está a dificuldade. Mas em termos de forma de pagamento, você não precisa se preocupar com o que o cliente vai pensar, o que ele vai achar. Você vai apresentar, vai defender seu preço e é isso aí.